Bom dia, segundo ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar mais uma semana com conteúdo novo, né, do segundo bimestre. E vocês vão acompanhar tudo aqui nesse mega telão que eu fiz especialmente para vocês essa semana, ok? Vamos lá, prestem bastante atenção para poder ficar craque nessa matéria, hein? Vamos lá. Então, hoje eu coloquei um fundo diferente aqui, que lembra a sala de aula, né? O quadro. Todo mundo com saudade da sala de aula, né? Saudade de rever os colegas, os professores, do lanche da escola, né? Então, vamos lá. Segundo ano, modal verbs. Então, é verbos modais, que significa isso, né? O que são verbos modais? Verbos modais são aqueles em que numa frase eles aparecem juntos de outros verbos, então eles não aparecem sozinhos numa frase. Numa frase aparece junto com outro verbo, esse outro verbo é chamado de verbo principal. Por exemplo, eu posso sair, então aqui eu tenho dois verbos, posso e sair. Sair é o verbo principal, o posso aí nesse caso seria chamado de verbo modal. Eu devo limpar a casa. Então, eu também tenho dois verbos, devo e limpar. Limpar é o verbo principal e devo é o verbo modal, ok? Então, vamos ver como é que fica isso em inglês. Presta atenção. Vamos lá. Modal verbs. Então, nós vamos estudar essa semana 3 tipos de verbos modais. O primeiro é o must. O que significa must? Ou numa frase, eu posso usar must, ou então eu posso usar have to. Eles têm o mesmo significado, eles expressam a mesma coisa como verbo modal, ok? Então, o que significa must? Expressa uma obrigação, uma proibição ou então uma necessidade de fazer algo, ok? Obrigo uma pessoa a fazer algo, ou proíbo uma pessoa de fazer algo com este verbo, ou alguém demonstra que tem necessidade de alguma coisa. Por exemplo, tomorrow, I will have English test. Coloquei uma frase bem simples que vocês já conhecem, né? Então, amanhã eu tenho prova de inglês. Vamos ver? Amanhã eu tenho prova de inglês. Ok, essa é uma frase comum. Aqui não aparece nenhum verbo modal. Aonde que o verbo vai aparecer? Aqui, ó. Se amanhã eu tenho prova de inglês, então I must study. O que significa isso? O que significa essa frase? Essa frase, ela expressa uma obrigação. Ou seja, eu devo estudar, eu tenho que estudar. Então, olha só, eu tenho que estudar. Se eu tenho prova de inglês, é a minha obrigação estudar. Então, toda vez que você vê numa frase em inglês aparecer o must, quer dizer que a frase indica obrigação. Indica uma proibição ou uma necessidade. A proibição a gente vai ver não agora. A proibição é quando must aparece na forma negativa. Deixa para as próximas semanas, ok? Então, aqui também eu poderia substituir o must por have to. Ele ficaria com o mesmo significado. Eu tenho que estudar. Eu poderia escrever assim, ó. I have to study. Ok? Então, dois verbos, have e study. Foi o que eu disse para vocês lá no início. Verbos modais são verbos que aparece ele junto com outro verbo na frase. Então, aqui, ó, o must, tenho, devo, e outro verbo, study, que é o verbo estudar. Ok? Então, isso é um verbo modal. Ou eu uso must, ou eu uso have to. Certo? Ficou claro esse primeiro verbo modal, must ou have to. Vamos para o próximo. Hoje a gente vai estudar 3 verbos modais. Próximo. .
should ou então ought to. Eles têm o mesmo significado e expressam a mesma coisa. Para que eu uso should or ought to em inglês? Eu uso para aconselhar ou dar sugestões. Então, toda vez que você ver aparecer uma frase em inglês, o should ou então o ought to, quer dizer que ele aparece lá para aconselhar alguém a fazer algo ou então para dar uma sugestão para alguém. Vamos ao exemplo. She has a headache. Então, she has a headache. O que significa isso? Ela está com dor de cabeça. Então, ela está com dor de cabeça. Qual é o meu conselho? Qual é a minha sugestão para ela? Ela deve tomar um remédio, ela tem que tomar, ou ela tem que procurar um médico, ela tem que descansar. Então, nessa frase, eu vou usar o should ou então o ought to. Eu estou dando uma sugestão, eu estou dando um conselho para ela. Vamos ver. Olha só. She should take an aspirin. Então, ela deveria tomar um remédio, tomar uma aspirina. Ela deveria tomar uma aspirina. Aqui, essa frase já não é mais uma obrigação. Essa frase aqui é apenas um conselho. Então, olha o verbo modal aparecendo aqui, o should, que é um verbo, aparecendo junto com o take, que também é outro verbo. Então, ela deveria e o verbo tomar, ok? Como eu faço a substituição do should por ought to? Basta escrever assim, ó, she ought to take an aspirin. Então, ou eu uso should ou eu uso ought to, ok? Então, relembrando, should ou ought to é usado para aconselhar. Must é usado para proibir, para obrigar alguém a fazer alguma coisa. E vamos para o terceiro e último verbo. Terceiro e último verbo. Não são só 3, viu? Segundo ano tem mais. Então, nessa primeira semana, na outra semana, a gente vai treinar bastante esses 3 verbos e aí depois a gente vai estudando o restante deles, ok? Para não ficar tudo acumulado e ainda mais com essas aulas online, é bom ir a gente estudando assim bem poucas coisas de inglês, né? Então é melhor pouco conteúdo e vocês aprenderem mais do que a gente chegar e jogar muito conteúdo e só ter só quantidade e não ter qualidade, né? Porque as aulas online é um pouquinho mais complicado. Então vamos para o can. O próximo verbo é o can, verbo modal. Ele é usado para pedir permissão ou dizer que você é capaz de fazer algo. Então, eu uso can para pedir permissão, se eu posso fazer alguma coisa, ou então dizer que eu sei fazer alguma coisa, que eu tenho capacidade para fazer alguma coisa. Vamos aos exemplos. She can swim. Olha o verbo modal aqui, can, aparecendo junto com outro verbo. O que é swim? Que verbo é esse? Nadar. Então, 2 verbos juntos, o verbo modal e o verbo principal. O que significa she can swim? Ela sabe nadar. Aqui, essa frase expressa o quê? Capacidade. Ou seja, ela sabe nadar, ela tem capacidade, ela sabe fazer algo, ela sabe nadar, ok? Então, aqui o can expressa capacidade. Segundo exemplo, can you open the door? Olha o verbo aqui, só que aqui, como é uma pergunta, o verbo aparece lá no início, né? Então, se aqui, nessa primeira frase aqui, eu fosse fazer uma pergunta, ela sabe nadar? Como que eu faria? Colocava o can no início e o she, bastaria trocar, ó, o she vem pra cá e o can pra lá. Assim a gente faria a pergunta, can she swim? Ela sabe nadar? Como aqui é uma pergunta, can you open the door? O que significa? Você pode abrir a porta? Então aqui é pedindo permissão, aqui já não é capacidade, mostrando que eu sei fazer algo. Aqui é pedindo permissão para fazer algo,
ok? Então, vamos lá, vamos rever. 3 verbos modais nós estudamos hoje. O must, que indica numa frase, ele expressa que alguém é obrigada a fazer algo. Depois a gente estudou o should, que numa frase ele expressa, é usado para dar conselhos para alguém. E por último, o can, que numa frase ou ele é usado para pedir permissão, ou ele é usado para mostrar que alguém sabe fazer alguma coisa, ok? Esses 3 verbos. E qual é a atividade desta semana? A atividade desta semana é a seguinte: vocês vão copiar no caderno de vocês, como conteúdo, esses conceitos dos slides e os exemplos. Esses conceitos que a gente viu aqui. Então, vocês vão copiar tudo que apareceu aqui na telinha de vocês, nessa tela aqui, ok? Como eu disse para vocês, eu montei esse telão especialmente para vocês, ok? Então, vocês vão copiar o que está aparecendo aqui nessa tela desde o início. Copiar conceitos e exemplos, prestando bastante atenção e fazendo um estudo, ok? Na próxima semana a gente já começa com os exercícios, com as atividades, ok? Então, essa semana é só isso, copiar o conceito e os exemplos, com bastante capricho e bastante atenção, ok? Segundo ano, muito obrigada, se cuidem, né? Fiquem em casa e até a próxima semana.